بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nós já tínhamos começado o tafsir da Surah Al-Ahzab e tínhamos chegado até o versículo 11. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. صحيح? É aí que nós chegamos. Nós terminamos antes de Ramadan. A última aula sobre tafsir Surat Al-Ahzab foi bem antes que começasse o Ramadan. Então a gente não pode esquecer, nós temos que revisar. Então, quem não escreve, acho que tem gravação, vocês podem voltar para a gravação que conseguem revisar e aí vocês vão conhecer a explicação do Coran de uma forma para você entender as palavras e assim quando você recitar o Coran na oração ou recitar fora da oração, você conhece o que você está recitando, você vai saber sobre pelo menos as palavras que estão sendo recitadas para você saber aquilo que você está falando e aí se torna mais fácil você recitar mais e mais o Alcorão, entender mais e mais o Alcorão e para você colocar em prática também e saber o que está acontecendo ao seu redor. Como nós estamos aqui na Surah Al-Ahzab, ela está falando para nós sobre uma história do tempo do profeta Muhammad a.s., sobre os grupos que vieram para atacar a Medina, e esses grupos que vieram atacar a Medina, eles eram mais de 10.000 soldados de todas as tribos que uma pessoa dentre os judeus foi lá e falou com eles e conseguiu trazê-los para acabarem com os muçulmanos e o Islã dentro de Medina. É da maneira que hoje estão fazendo em Gaza. Os sionistas judeus que estão lá pegando todas as pessoas ou mantendo contato com os grandes países mundiais, né, para terem todo tipo de força, armamento e suporte para massacrarem as crianças e as mulheres que estão dentro de Gaza e hoje estamos assistindo a esse novo massacre novamente quando você abre as mídias de todas as partes do mundo. Isso está sendo um massacre assistido. É a primeira vez que a gente assiste isso ou que a humanidade assiste isso abertamente. Então isso nunca aconteceu. Nós podemos falar desde o tempo do profeta Adam a.s. até hoje, é a primeira vez que o mundo, em pleno século XXI, assiste a um grande massacre de crianças e mulheres e velhos, ataque a hospitais, a escolas, crianças sendo cortadas as suas cabeças, o sangue sendo derramado de todas as formas, sem dó. Você parece que está olhando num filme, até em filmes eles não conseguem fazer esses tipos de imagens. O que a gente assiste na televisão, o que está acontecendo dentro de Gaza, infelizmente, em nome da humanidade, em nome da ONU, em nome das superpotências, em nome das pessoas que falam que são do bem, e ninguém faz nada, pelo contrário, eles ajudam, incentivam e eles aplaudem aquilo que a humanidade está assistindo. Só que sempre temos que dizer que Allah subhanahu wa ta'ala, ele está vendo tudo isso que está acontecendo. E Allah subhanahu wa ta'ala, da maneira que os profetas antigamente, no tempo dos profetas, dos mensageiros, que também aconteciam quase iguais a esses fatos que acontecem hoje, essas matanças dos incrédulos contra os profetas e seus seguidores, Allah subhanahu wa ta'ala, ele mostra para nós que o caminho da verdade, ele às vezes passa por essas turbulências, passa por esse caminho onde as pessoas sofrerão e elas devem ficar firmes no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, porque o crente Allah subhanahu wa ta'ala, ele tem duas questões, ou a vitória ou ser martírio e vai para o paraíso. E as nossas vidas é uma vida só que nós temos e ninguém consegue tirar essa vida antes do seu tempo. Só que Allah subhanahu wa ta'ala, ele mostra para nós essas questões dentro do Alcorão Sagrado, onde se divide a humanidade em três partes. A humanidade é dividida
nessas questões. Hoje, atualmente, quando a gente assiste essas atrocidades que estão acontecendo em Gaza, Allah subhanahu wa ta'ala ele citou na Surah Al-Ahzab, onde nós estamos levando essa explicação. Quando veio a Surah Al-Ahzab, as pessoas se dividiram em crentes em Allah, aqueles que seguem o profeta Muhammad alayhi salam, os verdadeiros descrentes em Allah, aqueles que matam, aqueles que proporcionam a matança e que estão lá para praticar esses genocídios. Esses são os descrentes reais, que Allah prometeu o fogo do inferno. E a terceira parte, que são os mais perigosos, os hipócritas. Os hipócritas são mais perigosos do que os próprios incrédulos. E talvez que esteja acontecendo nos nossos países, em Gaza, porque prolongou aquilo lá devido à grande hipocrisia que está no mundo, e entre as pessoas que estão ao redor de Gaza, estão lá em silêncio, sem ajudar, e pelo contrário, por baixo, eles estão lá colocando o fogo na lenha no fogo, para que aquilo lá aumente, porque sempre o hipócrita, ele está mais para o outro lado, dos incrédulos, mesmo dizendo que ele é muçulmano. Só que Allah subhanahu wa ta'ala, ele quer que essas pessoas sejam reconhecidas pelos crentes em Allah subhanahu wa ta'ala. Se não tivesse essas guerras, essas pessoas eram normais. Ele anda como você, ele fala que é muçulmano igual você, só que nos momentos difíceis ele aparece. Aparece para quê? Para colocar, para ver através das suas palavras, através da sua conduta, através daquilo que ele crê, né? Através daquilo que ele crê, você conhece, você fala, subhanallah, essa pessoa antes para nós, era igual a gente. Ele era um muçulmano, ele estava defendendo o Islã, mas de repente ele cai e você percebe que ele é um hipócrita. E assim Allah subhanahu wa ta'ala, ele cita aqui nesses versículos. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala, quando essas grandes tropas que vieram e cercaram a Medina, os muçulmanos tiveram grandes dificuldades, e o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, ele mandou fazer aquelas grandes valas para proteger a Medina, e os incrédulos estavam do outro lado, os grupos, e os muçulmanos estavam desse lado, e haviam alguns combates, só que eram poucos devido à grande vala que o profeta Muhammad a.s. ordenou seus companheiros a fazerem, cercarem, para protegerem a Medina. E ali os incrédulos, eles tinham algumas partes onde eles tentavam entrar. O profeta Muhammad a.s. com os seus companheiros, eles defendiam a Medina para eles não conseguirem entrar, até que certo dia eles começaram a atacar por uma parte e não deixaram com que os muçulmanos praticassem a oração do Dhuhr, do Asr, do Maghrib, do Isha, 4 orações que os muçulmanos não conseguiram praticar naquele momento, de tanto que estava a guerra, o avanço dos incrédulos, e os muçulmanos que queriam defender e defenderam realmente a Medina por aquela parte. Os muçulmanos, eles sentiam que 10 mil soldados e a Medina, ela era pequena. E as pessoas que estavam defendendo ali não eram muitos. No Uhud, nas batalhas de Uhud, 2 anos atrás, o profeta Muhammad a.s. tinha somente 1000 soldados. 300 desses soldados voltaram para Medina, que eram hipócritas. 700 somente que permaneceram com o profeta Muhammad s.a.w. 2 anos depois, quantas pessoas teria o profeta Muhammad a.s.? Então não teria muitas pessoas para defenderem junto com ele a Medina. E aí Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse, هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ, nesse momento onde teve esse grande enfrentamento entre o profeta Muhammad e seus companheiros e os incrédulos, o profeta Muhammad até ele suplicou contra eles, dizendo, مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا لَقَدْ شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ. Uma das orações que eles impediram que os muçulmanos praticassem, a oração do Asr. Tem um outro dia que eles não praticaram, até o Dhuhr e o Asr. Tem outro também que eles deixaram de praticar Dhuhr e Asr e Maghrib, até veio o Isha. Então eles praticaram todas elas, e isso antes que seja revelado
a oração na guerra, porque a oração na guerra, depois Allah subhanahu wa ta'ala determinou nos versículos do Alcorão, na Surah An-Nisa, como é que a pessoa, se estiver em guerra, ele consegue fazer a sua oração para não ser atrasada. Então já as orações, depois daqueles versículos, não podem mais ser atrasadas, porque a pessoa poderá fazer de qualquer maneira que ele esteja. Até mesmo numa guerra, Allah subhanahu wa ta'ala nos ensina como praticarmos a oração. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala disse, "Hunalika ibtuliya." Nesse momento, quando esses ataques eram fortes, os crentes em Allah subhanahu wa ta'ala, junto com o profeta Muhammad alayhi salam, eles tiveram uma tentação e eles tiveram medo porque a força era grande de fora, só que Allah subhanahu wa ta'ala quis mostrar a eles para ver as pessoas que se firmariam no Islã, as pessoas que se firmariam para defender o profeta Muhammad alayhi salam, as pessoas que firmariam para estarem junto com o profeta Muhammad alayhi salam, atendendo a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, e as pessoas que iriam balançar na sua fé para voltarem para trás. Aí Allah subhanahu wa ta'ala disse, وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ. Aqui começa a parte dos hipócritas. A parte dos hipócritas aqui Allah subhanahu wa ta'ala ele cita, e como se essa parte dos hipócritas ela se repete em todos os momentos. Então, hoje no nosso tempo ela está se repetindo. Então nós recitamos hoje Surah Al-Ahzab e a gente assistindo a batalha de Gaza, assistindo a guerra em Gaza, aí você percebe que essas questões que Allah subhanahu wa ta'ala colocou aqui no Alcorão, você fala, subhanallah, parece que o Alcorão está sendo revelado nesse momento. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ. E recordai, ó Muhammad, quando os hipócritas e aqueles em cujos corações há uma doença, a doença que seria a dúvida no Islã. Será que estamos certos? Será que não? Por que dessa guerra? Por que a gente não se rende? Por que a gente não se entrega naquilo que o inimigo quer? Sempre eles têm algo dentro de seu coração, e isso vocês veem em todos os lugares, não somente lá perto onde está a guerra, mas até aqui no Brasil você vê esses tipos de pessoas. Eles falam, mas o que o Hamas quer com essa guerra? O que a resistência islâmica quer com essa guerra? Por que os palestinos não se rendem? Por que não sei o quê? Eles estão contra o mundo todo. Vocês acham que eles vão ganhar uma guerra dessa? Vocês acham que eles estão certos? Ninguém ajuda eles. Tem pessoas que falam, não é para ajudar essas pessoas, subhanallah. É igual no tempo do profeta Muhammad alayhi salam, esses mesmos hipócritas hoje existiam lá. E Allah subhanahu wa ta'ala citou eles para serem mencionados hoje também. E recorde, ó Muhammad, quando os hipócritas e aqueles cujos corações há uma doença, há uma dúvida nos seus corações, diziam, Allah e seu mensageiro não nos prometeram senão ilusão. Allah prometeu e seu mensageiro prometeram a vitória para os muçulmanos. O profeta Muhammad a.s. em relação a Gaza, ele prometeu que esse grupo ele será vitorioso até o dia do final, mesmo com as dificuldades que ele enfrenta. Isso significa que eles permanecerão sendo vitoriosos, e a vitória não é necessária que você mate mais do inimigo ou tal. A vitória é você se firmar naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou. Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الغرور, a ilusão que Allah subhanahu wa ta'ala citou aqui no Corão, o al-wa'd al-batil. O-wa'd al-batil quer dizer que a promessa, a falsa promessa, que Allah e seu mensageiro nos prometeram falsas promessas. Esse daqui são o motivo da revelação desse versículo. Tem um dos hipócritas chamado Tu'ma ibn Ubayraq. Ele e mais 70 dentre os hipócritas. Eles se ajuntaram e ficaram ali conversando. Antes da guerra, ou antes de chegarem os grupos dos Ahzab, nós tínhamos falado sobre como o profeta Muhammad a.s. tinha feito a vala lá para eles protegerem a Medina. O profeta Muhammad a.s. ele traçou para os seus companheiros, ele disse, esse grupo, eles cavam desse lugar até esse lugar, e esse grupo cava desse lugar até esse lugar. Então, um dos grupos que estavam com Salman al-Farisi, estavam cavando e de repente apareceu uma grande rocha. Essa rocha estava no meio do caminho deles, onde eles estavam cavando. E eles poderiam desviar, mas falaram entre eles, se o profeta Muhammad a.s. determinou que essa vala ela deveria passar por aqui, então não podemos deixar com que essa rocha não seja quebrada. Então a gente não pode desviar essa vala. Vamos em cima dela. Tentaram quebrar, era uma rocha bem grande, e era uma rocha que estava difícil de ser feita, né, quebrada. Aí eles foram até o profeta Muhammad a.s. e disseram, ó mensageiro de Allah, nós temos uma rocha no caminho que o Senhor traçou. Será que podemos desviar? Ou o Senhor pode ver algo para a gente fazer? E o profeta Muhammad a.s. ele desceu e foi lá para ver, e ele pegou uma das enxadas que estava na mão deles, e ele bateu nessa rocha. Ao bater a primeira vez na rocha, ela brilhou. Esse brilho foi um fogo que espalhou pelo local. Não é um fogo, uma luz. Essa luz, os companheiros do profeta Muhammad a.s., quando viram, eles olharam para o profeta Muhammad a.s., o profeta Muhammad a.s., ele falou, Allahu Akbar, Deus é maior. Aí ele atacou na segunda vez. Aí também veio uma outra luz. Aí o profeta disse, Allahu Akbar, e os companheiros também falaram atrás dele, Allahu Akbar. Na terceira vez, a rocha, ela se dissolveu todinha e ficou
ali da maneira que os companheiros queriam. E também pela terceira vez veio aquela luz onde brilhou e o profeta Muhammad a.s. disse Allahu Akbar, os companheiros disseram Allahu Akbar. Depois eles perguntaram para o profeta Muhammad a.s. o motivo do takbir dele ao ver essa luz pela terceira vez. E o profeta Muhammad a.s. ele disse, pela primeira vez quando espalhou essa luz, Allah me mostrou os palácios dos bizantinos onde nós iremos conquistar. Pela segunda vez, Allah me mostrou os palácios dos persas que nós iremos conquistar. Pela terceira vez, Allah me mostrou os palácios no Iêmen, onde nós iremos também conquistar. O profeta Muhammad a.s. ele prometeu a promessa do que os muçulmanos iriam chegar nesses grandes locais e conquistar esses grandes locais, e o Islã chegaria nesses locais. Então, quando vieram os grupos, eles estavam ali, e os muçulmanos estavam no aperto, e os grupos estavam tentando entrar em Medina, e as pessoas com medo desses incrédulos entrarem em Medina, e ali Allah subhanahu wa ta'ala ele citou no começo dos versículos, quando nós falamos sobre isso, como é que os companheiros, o profeta Muhammad a.s. sentiram medo também, porque são 10 mil soldados que vieram, o objetivo deles é acabar com a Medina. Aí, nesse momento, esses hipócritas, junto com esse líder deles, eles disseram, o Muhammad, ele está nos prometendo os palácios da Pérsia, os palácios dos bizantinos, os palácios de outros lugares, e ninguém de nós aqui tem condições de sair para fazer a sua necessidade. Nós estamos com medo até para mexermos no nosso lugar, para pegarmos qualquer coisa que nós precisamos, ou se uma pessoa quiser fazer a sua necessidade, ele não consegue sair de medo. Aí eles disseram essas palavras, aí Allah subhanahu wa ta'ala revelou ao profeta Muhammad a.s. o que eles estavam dizendo. Allah revelou ao profeta Muhammad a.s. o que eles estavam dizendo. E eles, aqui Allah subhanahu wa ta'ala revelou dizendo وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٍ. E recordai quando os hipócritas e aqueles cujos corações há uma doença, as dúvidas, diziam Allah e seu mensageiro não nos prometeram senão ilusão. Essas promessas que nós vamos conquistar esses lugares, grandes lugares, isso é uma ilusão, porque se a gente está aqui com medo, não conseguindo mexer do lugar, como é que nós vamos conquistar esses grandes lugares? Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele fala também depois, وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ. Aí porque eles se dividiram, os hipócritas eles se dividem, uns ajudam os incrédulos, outros eles apoiam financeiramente, outros na palavra. Então cada um tem o seu serviço. E Allah mostrou aqui todos esses tipos de hipócritas, a maneira que eles agiam. Os primeiros já espalharam, o profeta Muhammad está dizendo que nós vamos conquistar e nós aqui com medo. Outros disseram o quê? وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ. Um outro grupo. E quando um outro grupo dentre eles disse يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. Allah subhanahu wa ta'ala ele cita outros tipos de hipócritas que estavam também presentes ali. Qual era a fala deles? Qual que era o comentário entre eles? O que eles queriam espalhar entre os muçulmanos? Disseram, e quando um grupo, Allah subhanahu wa ta'ala ele registrou isso, dentre eles disse, ó gente de Yathrib. Yathrib era o nome de Medina. O nome de Medina era chamado Yathrib. O profeta Muhammad a.s. quando entrou em Medina, ele disse, ela é Taba, ela é Medina. Ele colocou outros nomes, impediu que eles colocassem o nome de Yathrib. Só que os hipócritas, o que eles fazem? Eles trazem as coisas que querem mexer com a fé das pessoas. Já que o profeta Muhammad a.s. não permitiu que as pessoas falassem Yathrib, eles querem confirmar. Não, é Yathrib.
Aí Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou isso até, subhanallah. E quando um grupo dentre eles disse, ó gente de Yathrib, وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبْ, ó gente de Yathrib, não podereis resistir contra os inimigos. São as pessoas que falam hoje, né? Não podereis resistir contra os inimigos. Esses são os nossos inimigos, são fortes, eles têm mais poder, eles têm mais armas, nós não temos nada, não podemos resistir contra os inimigos, portanto, voltai para casa. Por que a gente deve permanecer aqui? Vamos nos render e falar para eles que a gente não quer guerra e vamos voltar para as nossas casas. E outro grupo dentre eles pediu permissão ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para voltar às suas casas. Um grupo que eram hipócritas, só que não queriam se mostrar que eram hipócritas perto do profeta Muhammad alaihi wasallam. Foram lá pedir ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que queriam voltar para suas casas. Não queriam permanecer ali ajudando o profeta Muhammad alaihi wasallam para defender a Medina. E qual que era o argumento deles? Dizendo, certamente nossas casas estão expostas. As nossas casas estão expostas, estão desprotegidas. Nós deixamos as nossas casas, os nossos filhos, as nossas esposas estão lá e elas não estão protegidas. O inimigo pode entrar dentro das nossas casas e pode tomar a conta das nossas casas, das nossas famílias, dos nossos filhos. Então permita que a gente volte para as nossas casas para a gente proteger as nossas casas, porque nós somos desprotegidos. Allah subhanahu wa ta'ala diz, enquanto não estavam expostas, apenas queriam fugir do combate. Esses são os incrédulos. As casas deles não eram expostas, elas não eram desprotegidas, porque a proteção estava ali. Do profeta Muhammad alaihi wasallam e seus companheiros, o exército que estava ali protegendo, ninguém poderia entrar. Então, como é que vocês dizem que as suas casas estão expostas? Cada palavra na língua árabe, ela tem vários significados, tipo, يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةً. Aura quer dizer que você fala, aura é aquilo que se descobre que as pessoas não podem ver. Isso é chamado de aura. Tipo, a gente fala, a mulher, se ela se descobrir dentro da oração, ela descobre a mão dela é aura, então não pode ser vista a mão dela, não pode ser visto o pé dela, tal, dentro da oração, fora da oração. Isso aqui é chamado aura. A aura das casas que elas podem ser vistas de longe e elas estão desprotegidas. Então as pessoas que olharem para as casas, elas estão desprotegidas. Então algo que é desprotegido é chamado de aura. Tem uma outra recitação que é يقولون إن بيوتنا عاورة. Não é aura, عاورة. Aura quer dizer que a palavra aura em árabe quando as paredes estão curtas. Então é fácil de você pular a casa. Então você fala aura. Quer dizer que elas não são protegidas devido às paredes que são curtas. Qualquer pessoa pode pular a parede, pode pular a sua casa com facilidade. E Allah subhanahu wa ta'ala desmentiu eles dizendo que eles queriam na realidade fugir do combate e não tinham nada daquilo que eles estavam colocando ao profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. O motivo deles falarem essas palavras é que eles querem fugir do combate. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele disse وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo aqui, e se os inimigos entrassem dentro de Medina e chegassem até as casas deles, وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا, se a Medina fosse, se os inimigos entrassem em Medina de todos os lados, ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ, e se eles entrassem nela por todos os lados, e depois aos hipócritas fosse solicitado a traição, eles iriam trair. Ou se fosse solicitado a eles deixarem o Islã, eles iriam deixar o Islã. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ
Fitna quer dizer que deles deixarem o Islã, ou deles traírem os muçulmanos, ou eles praticarem aquilo que o incrédulo, que os inimigos irão expor a eles. Eles estão prontos a fazerem tudo aquilo que o inimigo quer. É o que acontece hoje nos nossos países lá, que estão ao redor de Gaza. É a mesma coisa, subhanallah, a gente fala, a gente recita o Corão e você vê e começa a colocar as coisas, comparar as coisas hoje ao nosso meio, aí você percebe quem que são os verdadeiros crentes, quem que são os incrédulos que estão combatendo contra a crença dos seguidores de Allah, e quem são os hipócritas que estão ali. Eles estão dispostos a fazer qualquer coisa que o incrédulo dizer. Tudo que o incrédulo queira, eles estão ali. Vocês querem isso? Tá, tudo bem. Vamos fazer aquilo? Tudo bem. Vamos assistir à matança? Vamos. Vamos ajudar a matar? Vamos ajudar a matar. Vamos falar tal? Vamos falar tal. Então, é o que está acontecendo hoje. Isso, subhanallah, é o que Deus, ele cita no Alcorão Sagrado. Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse sobre esses hipócritas: إن يريدون ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou a situação deles e disse: se acontecesse isso com eles, com os hipócritas, se os incrédulos entrassem em Medina e pedissem a eles para eles deixarem a religião, eles iriam deixar. Para eles participarem com eles na matança dos crentes, eles irão participar. Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse: وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا. Eles irão permanecer nela um tempo curto, porque as pessoas irão... Qual que é quantos anos você irá viver? Por que você comete esses grandes erros, essas grandes atrocidades? Qual o motivo? Sendo que a vida é tão curta. Então eles irão morrer, seja no combate ou fora do combate, como Allah subhanahu wa ta'ala irá dizer nos próximos versículos. Allah subhanahu wa ta'ala diz depois: وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. Os incrédulos, esses incrédulos que, esses hipócritas que eles tinham prometido ao profeta Muhammad a.s., quando eles vieram junto com o profeta Muhammad a.s., quando antes eles prometiam na Ghazwat Badr, na batalha de Badr no ano 2 de Hijra, o profeta Muhammad a.s., quando ele foi combater contra os incrédulos e tiveram a vitória, os muçulmanos tiveram a vitória. Aqueles que não participaram na batalha de Badr, dentre os hipócritas, eles disseram: se houver uma próxima batalha, nós seríamos os primeiros a participar. Na batalha de Uhud, no ano 3, também vários deles que não participaram, eles disseram: se houver uma outra batalha, nós iremos participar junto com os muçulmanos. Aí Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz: وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ. Diz ao profeta, já antes eles tinham prometido a Allah que não voltariam as costas ao inimigo, que eles queriam combater, e a promessa feita a Allah será questionada. Allah irá questioná-los por aquilo que eles tinham prometido na batalha de Badr, aquilo que eles tinham prometido na batalha de Uhud, e vieram para participar e de repente eles querem fugir, de repente eles querem deixar o profeta Muhammad a.s. com seus companheiros para voltarem para Medina. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz: eles serão questionados por Allah subhanahu wa ta'ala no dia do final sobre a promessa que eles tinham feito e descumpriram essa promessa. Ficam os outros versículos também que falam sobre uma outra parte dentre os hipócritas. Inshallah, a gente fala na aula que vem, para não prolongar, porque são esses versículos, eles, subhanallah, eles mostram as realidades dos hipócritas naquela época, e nós percebemos que Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou várias passagens
tudo aquilo que eles falaram, tudo aquilo que eles fizeram, tudo aquilo que eles tiveram que quiseram colocar no meio dos muçulmanos para fazer com que os muçulmanos deixassem o profeta Muhammad, deixassem o Islã, se rendessem ao inimigo. E assim o hipócrita, ele sempre está nessa situação. Esperamos que não sejamos entre essas pessoas, e nem ouvidores dessas pessoas, porque tem pessoas que ouvem, ficam lá ouvindo, será que eles não têm razão? Será que tem razão? Não. Vamos ver o que Allah dentro do Alcorão, ele disse, e que o profeta Muhammad a.s. nas suas palavras, ele coloca e a gente segue. Nós seguimos, porque mesmo que você está vendo na sua frente, as coisas estão totalmente diferentes daquilo que você possa imaginar, ou que você queria que acontecesse e tal, é a ordem de Allah, é a ordem do profeta Muhammad a.s. Isso pode demorar um pouco. Por quê? Para Allah mostrar para nós a divisão das pessoas no meio da sociedade. Incrédulos, crentes em Allah e hipócritas. Então, enquanto não saírem todos esses hipócritas, isso continua até desmistificar tudo que está ao seu redor numa sociedade. Aí Allah subhanahu wa ta'ala, ele mostra para nós as realidades de cada pessoa. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja da hipocrisia e faça com que os nossos irmãos em Gaza sejam vitoriosos, e que firme eles, e que faça com que todos aqueles que estão contra eles sejam derrotados. Inshallah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.